Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 10 de setembro de 2025, quarta-feira. E nesse horário, nós realizamos esta obra aqui, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 5, adultério e divórcio, né? Hoje nós vamos começar a estudar o item que diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Essa é a parte que nós vamos começar a estudar. Mas antes da gente iniciar, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a nosso Pai Criador, agradecendo todas as bênçãos que nós estamos recebendo, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos mostre o caminho, né, do bem, o caminho certo para percorrermos, e que cada um de nós possa, com muita coragem, né, seguir esse nosso caminho, sempre esperando melhorar cada vez mais, fazendo por onde melhorar cada vez mais, para que a gente possa realmente ser aqueles auxiliares efetivos da seara do Senhor. E também pedimos ao Pai que abençoe todos os nossos irmãos que nesse momento, por algum motivo, não estão em condições, né, de terem uma boa vida, de estarem, porque estão passando por momentos muito difíceis. E são muitos nossos irmãos. Então, que todos eles, Senhor, possam buscar se esforçar para encontrar o caminho do bem, o caminho da paz, e sempre buscar no Evangelho essa força, né, os ensinamentos necessários para que eles possam mudar o rumo da sua caminhada, para que eles possam, né, viver verdadeiramente em paz, com equilíbrio e com saúde. Assim, envolvido por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou pedir a vocês, que eu não tinha pedido antes, para deixar o livro dos Espíritos aí perto de vocês, que a gente vai usar o livro dos Espíritos, tá? Então, pega aí o livro dos Espíritos, deixa aí pertinho. É sempre bom, toda vez que a gente vai fazer o estudo, deixar o Evangelho, o livro dos Espíritos, perto da gente. Esses dois livros são importantes, como também o livro dos médios, né? Toda vez vai fazer um estudo, deixa o livro dos Espíritos, o livro dos médios e o Evangelho ao alcance para que a gente possa usar. Hoje a gente vai usar o livro dos Espíritos, né? Então vamos lá começar aqui o nosso estudo. Diz assim: também foi dito, qualquer que deixar, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite ou carta de divórcio, né? O desquite é coisa nossa do Brasil. Então qualquer, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de divórcio, né? Também foi dito. Mais uma vez, Jesus se refere a um trecho do Velho Testamento, salientando a lei antiga, chama atenção para os seus ensinamentos que a complementam. Porque lá, no livro Deuteronômio, vou até pegar ele aqui, ó. Você não precisa dar, gente. Deuteronômio, o Deuteronômio, ele é o último livro do Pentateuco de Moisés, que o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodos, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodos, o terceiro é
o Levítico, depois vem Números e Deuteronômio. Então é assim, é a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que Moisés escreveu, né, quando eles estavam no deserto, começando pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o Deuteronômio é o último livro do Pentateuco mosaico, não vamos confundir com o Pentateuco de Allan Kardec. E aqui no Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1 seguinte, diz assim, ó: nenhuma prostituta usura divórcio. Caso um homem tome uma mulher e faça dela sua propriedade, como esposa, olha só como é visto, entendeu? A mulher como propriedade, esposa. Então tem de suceder que, se ela vai achar favor aos seus olhos, por ele ter encontrado alguma coisa indecente da parte dela, então tem de escrever-lhe um certificado de divórcio e pô-lo na mão dela, e tem de despedi-la de sua casa. E ela tem de sair da sua casa e tem de ir tornar-se de outro homem. Se este último homem veio a odiá-la e lhe tiver escrito um certificado de divórcio, e lhe tiver posto na mão e a tiver despedido da sua casa, ou caso morra, o último homem que a tomou por sua esposa, não se permitirá o primeiro dono dela, que a despediu, tomá-la novamente de volta para se tornar sua esposa, depois de ela ter sido aviltada. Por isso é algo detestável para Jeová e não deves levar ao pecado a terra que Jeová teu Deus te dá por herança. Então a gente vê que esse livro aqui de Deuteronômio é um livro que foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus e já falava do divórcio. Então aqui, Jesus, quando fala, também foi dito por quem? Lá pelos profetas, no Antigo Testamento, lá no Deuteronômio, séculos antes de Jesus. Jesus nascer, Jesus encarnar na Terra, né? Por isso ele diz aqui, mais uma vez, Jesus se refere ao trecho do Antigo Testamento. Então, quando ele diz, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Não é uma criação de Jesus. Ele estava se referindo a uma passagem do Antigo Testamento, de 800 mil anos antes dele nascer. Tá? E aí ele diz aqui, ó, mas Jesus, quando fala da carta de divórcio, ele está salientando, chamando atenção para a lei antiga, chama atenção para os seus ensinamentos que a complementam. Então, Jesus aqui ele vai complementar. Por isso que ele diz: eu não vim mudar a lei, eu não vim acabar, cancelar a lei dos antigos. Ele veio para complementar os ensinamentos dele. Então, a ideia do divórcio já existia, mas ele vem complementar esse ensinamento. Então, ele diz aqui: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite, ou divórcio, né? O melhor nome mesmo é divórcio. Aqui, Jesus destaca o texto gravado no livro Deuteronômio, quem quiser, ele está anotado aqui, capítulo 24, versículos 1 e seguintes, onde está escrito o procedimento dos homens com referência ao divórcio, segundo a lei instituída por Moisés. Claro, né? A sociedade era patriarcal. Tanto que ele fala no Antigo Testamento a mulher como propriedade do homem, como esposa, propriedade. Segundo essa passagem, era permitido aos seguidores do legislador hebreu, que era Moisés, divorciarem-se de suas mulheres, tornando a situação legal através de um documento feito por eles mesmos, denominado Carta de Divórcio. A lei era bastante discriminatória. Se hoje
2025, século XXI. A lei ainda é, de certa forma, discriminatória para as mulheres, né? Tanto isso é verdade, que você vê, você precisa ter delegacia da mulher. Haveria necessidade da delegacia da mulher? A delegacia deveria servir o quê? Para atender a todos de forma igual. Todos que trabalham numa delegacia deveriam, né, tratar a todos que lá chegam para fazer uma queixa ou uma reivindicação de forma igual. Por que se criou a delegacia das mulheres? Porque alguns homens trabalhando na delegacia não sabem como lidar com as mulheres, não dão aquela atenção às mulheres. Não, não tem aquela coisa da mulher que às vezes sofre uma violência sexual e o pessoal fica preocupado com o tamanho da saia que a mulher, a vítima da agressão, estava usando. Não é assim muitas vezes? Ah, mas olha só, olha o vestido dela. O que é isso? É uma discriminação. É uma discriminação. Então tem que ter uma delegacia da mulher para atender as mulheres, presumindo-se que quem vai trabalhar naquela delegacia esteja preparado para lidar, saber lidar com a mulher ou saber lidar com esses casos, que qualquer policial deveria estar preparado para tratar. Então, nós temos a discriminação hoje ainda. Imagina a época de Moisés. Meu Deus do céu. Então, ele diz aqui, né? A lei era bastante discriminatória com a mulher, apesar de ser já um avanço no tempo que foi feita. De certa forma, já era um avanço ter a mulher o direito de, mesmo que ela saísse sem recursos nenhum, mas pelo menos essa mulher tinha direito de repente, não mais vivia com aquele homem que seria violento com ela, né? Então já, na época, a carta de divórcio já vem ser um avanço da sociedade, porque a sociedade era muito preconceituosa, discriminatória. A mulher praticamente não podia abrir a boca. Qualquer coisa era apedrejada, uma interpretação equivocada ou intencional para se livrar da mulher, porque às vezes esses recursos eram utilizados. Inventavam mentira, o próprio marido. Se o marido dissesse algo sobre aquela mulher, todos acreditariam nele. E ela não teria como se defender. A carta de divórcio já era um avanço. Aí eu trouxe aqui o nosso livro, aquele livro que a gente sempre usa, né? Que nos ajuda aqui dos nossos estudos, que é O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg. Quando ele aqui, falando desse assunto, ele vai falar, né? Ele está dizendo aqui, é o que o Cláudio Fajardo disse, que apesar de tudo, a carta de divórcio era um avanço no tempo. Em relação às épocas anteriores, ela tinha por objetivo dar proteção à mulher contra ações arbitrárias. Certa proteção, né? Certa proteção. Apressadas da parte de seu marido. Então, como eu falei, o marido é o senhor. Então, dava uma reativa, uma certa proteção àquela mulher, né? Contra ações arbitrárias apressadas da parte do seu marido. Nada tem caráter de imutabilidade, a não ser que venha de Deus. Todas as regras humanas mudam com o tempo, em razão do próprio progresso da humanidade. As leis cósmicas são as mesmas e valem para todos os tempos e para todos os países. As leis humanas são mutáveis. E a carta de divórcio é uma lei.
e se aperfeiçoou gradativamente, de acordo com o tempo, com o lugar e com a maturidade da inteligência. Então, essa carta de divórcio, que já foi um certo avanço, mas ainda tinha muitas coisas, né, que eram prejudiciais à mulher, com o passar do tempo, até chegar aos dias de hoje, foi sendo alterada, como é alterada as constituições. Né? Se nós pegarmos a nossa primeira Constituição, lá no século XIX, e compararmos com a última, que é a de 1988, a gente vai ver um grande avanço. Mas as leis dos homens vão sendo modificadas com o passar do tempo, de acordo com a evolução da humanidade. Agora, as leis divinas não. Elas são perfeitas. Então, elas não precisam ter essa mudança. Então, eles aqui, que as leis humanas são mutáveis e se aperfeiçoam gradativamente de acordo com o tempo, com o lugar e com a maturidade da inteligência. No casamento, o que é a ordem divina é a união dos sexos, como forma de se permitir a renovação dos seres que morrem, bem como a lei do amor, que é também divina. Então, é, a união, né, o casamento, né, a união de dois seres tem esse objetivo, que é o quê? A renovação dos seres. Essa é a ideia da união do homem e da mulher. É para que você haja a reprodução, bem como na lei do amor, que é também divina. Agora, como o casamento é feito, se é da Igreja Católica, se é no cartão, isso é por conta dos homens. Se não tem esse casamento com aquela cerimônia, né? Apenas o homem convidava a mulher, se ela simpatizasse ou se a família, ela iria, né? Um certo acordo. Isso é por conta dos homens. Kardec afirma que Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois, ao invés de um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi para vocês pegarem aí, no capítulo 22. Todo mundo pegando aí o Evangelho, como eu falei, é sempre bom a gente ter o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios perto da gente, né? Capítulo 22, item 3. Diz assim, ó. Mas na união dos sexos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente real, a lei de amor, que os seres se unissem não só pelos laços da carne, visando a reprodução, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, que fossem dois e não somente amá-los e cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração. Olha a pergunta: nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. De modo nenhum. Né? Aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando, esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado em 1864. 1864. Como eram os casamentos, em sua maioria, em 1864? Não era casamentos arrumados? Na maioria das vezes eram casamentos arrumados. Até hoje a gente ainda tem. Outro dia eu estava vendo um vídeo na Índia, naqueles países lá. Que tristeza! Meninas de 10 anos casando com os idosos. Aí a família bota para botar a menina em cima do cavalo, a criança chorando, gritando, esperneando.
Aí o marido pega a menina de 10 anos em cima do cavalo, amarra com corda para poder levar lá no interior da China, porque ela não quer ir gritando. E o pai e a mãe, em troca de um dote, entendeu? Pega a criança de 10, 11 anos, vende, é um vendido, um homem idoso compra, a esposa dele. E os vizinhos, tudo na porta da casa, a criança gritando, que não quer ir, chorando. Eles pegam os pais da criança, botam em cima do cavalo, e o marido marido e a família dele amarra a criança com a corda para ela não cair do cavalo e se arrastando o cavalo e a criança gritando. Casamento. Uma coisa terrível, né? Terrível. E nós estamos em 2025. Imagina o trauma que esta criança vai carregar para o resto da vida dela. 2025. Imagina a época de Kardec. Né? Então, ele diz aqui, ele faz uma pergunta. Nas condições ordinárias, quer dizer, nas condições do nosso dia a dia, do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Naquela época, muito pouco. De modo nenhum. De modo nenhum. Isso aqui, esse texto é de Kardec, porque a gente sabe que os espíritos, os textos dos espíritos é o que está nas instruções dos espíritos. O que não está nas instruções dos espíritos de Kardec. E o capítulo 22 é o capítulo que não tem instruções dos espíritos. Eu acho que é o único capítulo que não tem instruções dos espíritos. Então, todos os itens do capítulo 22 são 5 itens, são todos escritos por Allan Kardec. Tá? É o único capítulo, eu acredito que seja o único que não tem, que todos os outros têm. Então, ele diz aqui, de modo nenhum. É o que ele conhece da atualidade, da vida daquela época, 1864. E ele diz aqui, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição se rompe. Ainda tem isso. Às vezes, o casamento é feito por amor, mas dali a algum tempo, eu estava vendo outro dia uma matéria, ontem, hoje eu vi uma matéria dizendo que, na atualidade, os casamentos que estão sendo feitos agora, né, de uns 10 anos para cá, têm durado cada vez menos tempo. Tá? O de que se cogita, continua Allan Kardec, não é satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, de uma palavra, de todos os interesses materiais. Então, ele está dando uma apresentação da época que esse livro foi escrito, 1864, né? 1864. E hoje em dia nós temos alguns casamentos ainda assim, não é? Aí ele diz aqui, ele continua, quando tudo vai pelo melhor, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser, quando aquele pote era gordo, né? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união. Se não tem amor nesse encontro de duas almas para um casamento, nada mais vai suprir isso. São pessoas que vão ficar unidas uma à outra pelo interesse material. Normalmente, os casamentos modernos têm até acordos, não tem? Tem até acordos. Se o casamento durar 2 anos e ninguém se divorciar, a mulher, caso queira se divorciar depois de 2 anos, leva um X de dinheiro. Se demorar o casamento 5 anos, leva um X maior.
Se o casamento dura menos de 2 anos, ela vai embora com divórcio sem direito a nada. São os acordos matrimoniais que muitas vezes são feitos quando a união é feita entre duas famílias muito ricas. Normalmente tem um acordo pré-nupcial, não é? Tem um acordo pré-nupcial atualmente. Naquela época também tinha, hoje também tem. Então, ele diz aqui, ciência não preside onde, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos, os que à força se uniram. Torna-se o perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento, feito ao pé do altar. Sabe a pessoa que vai para a igreja casar, né? Eu te amo, fala que faz aquele juramento quando na realidade a união é feita por interesse material. Ele diz, eu perjúrio aos pés do altar, porque você, ali no altar de uma cerimônia religiosa, não diz que você está casando perante Deus, perante Jesus, e você faz o quê? Você aceita se casar com essa pessoa, promete ser fiel, amá-lo, respeitá-lo. Se o casamento é por interesse, ele diz aqui, é um perjúrio. Em nome de Deus, você está jurando uma coisa que você não sente. É o que ele está dizendo aqui, né? Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, muitas vezes. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, além do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não seguinte à lei imutável dos homens. Então, quando a gente diz aqui, né? Não separeis o que Deus uniu, essa frase só é válida se aquela união foi realmente feita por amor, e não segundo a lei mutável dos homens, baseado nos interesses materiais. Perceber como o Evangelho é atual, gente? Como ele apresenta para a gente aqui questões de hoje, que a gente está vivendo hoje. Inclusive, quem gosta de novela, outro dia eu vi um pedacinho, essa novela aí Vale Tudo, acho que é Vale Tudo, né? Que passa às 8, 9 da noite, tem o caso da tal Maria de Fátima que casou com um rapaz com um documento desse, de contrato de casamento, acordo pré-nupcial. E ela foi pega em traição, então ela foi embora sem ter direito a nada, porque ela rompeu o contrato pré-nupcial que estabelecia 2 anos, pelo menos, de casamento, né, para poder ter direito a alguma coisa do marido. Mas ela quebrou o contrato antes. Então a gente veja como ele está dizendo, como ele fala aqui, né? Aí voltei aqui ao segredo das bem-aventuranças. Olha o que ele diz aqui. No entanto, as regras que regulamentam esta união são de natureza humana, que se manifestam nas leis civis que se diferenciam de país a país. Assim, Jesus enfatiza um trecho do Velho Testamento dizendo: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de divórcio. Essas diferenças são legítimas, pois cada povo, de acordo com seus costumes e necessidades locais, cria leis próprias para regular a vida de relação entre os homens. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. A única lei que efetivamente torna legítimo o casamento é o amor. É a única lei que torna o casamento legítimo. Quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, interprete-se como aquela união baseada realmente na lei de Deus, que não se altera jamais, pois não tem por base as leis humanas, que são mutáveis. Portanto, o divórcio não contraria a lei de Deus. Tem muita gente que prega isso, né?
Principalmente aquelas religiões mais radicais. Não, não pode divorciar, porque o divórcio contraria a lei divina. Não, não contraria, não. Não contraria, não. Pode divorciar, que a lei humana, a lei de Deus, é a lei de amor. Não tendo amor numa relação. Então, eles aqui, o divórcio não contraria a lei de Deus, pois apenas legaliza a separação de cônjuges cuja união foi selada de conformidade com a lei divina. Então, muito interessante isso aqui, tá? Porque tem muita gente por aí falando isso. Ah, não pode divorciar, porque está indo de contra a lei de Deus. Você fez o casamento da igreja, e muitas vezes aqueles juramentos todos da igreja foi tudo da boca para fora. Não foi realmente baseado na lei do amor. Vamos voltar aqui para o nosso livro Sermão do Monte? Hoje, no plano em que nos situamos, atende aí, diz que eu estou dando aula, por favor. Hoje, no plano em que nos situamos, é comum termos uma legislação que permite determinadas situações, tornando-as éticas. Mas conhecedores que somos do Evangelho de Jesus, temos que ter a devida cautela em aceitá-las. Imaginemos-nos viver em um país onde suas leis permitem a prática indiscriminada do aborto. É legal praticá-lo, mas será uma atitude moral? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Hoje, no plano em que nos situamos, é comum termos uma legislação que permite determinadas situações. O que ele falou aqui, né? Ele falou aqui do divórcio, ele disse assim, o José Lázaro, mas a gente, e o Cláudio Fajão está falando de outra coisa, mas é baseado na mesma coisa. É mais ou menos, olha só, o divórcio não contraria a lei de Deus, pois legaliza a separação de cônjuges cuja união não foi selada de conformidade com a lei divina. Então, o divórcio não contraria a lei de Deus. Aí ele fala aqui, ele diz assim, hoje, no plano em que nos situamos, é comum termos uma legislação que permite determinadas situações, como o divórcio também ainda. Temos, né? Temos várias situações que a nossa lei permite. Uma delas é o divórcio. Está tudo bem. Como nós vimos, o divórcio não contraria a lei de Deus. Tornando as éticas, o divórcio se torna uma coisa ética. A gente vê, né? Mulheres que são espancadas pelo marido, né? Que vivem num casamento absurdo. Não é melhor separar, já que acabou o respeito? O homem também. Às vezes ele é casado com uma mulher que não respeita, porque não vamos falar que é só o homem que trai a mulher, né? Não é só o homem que agride. Há também mulheres agressoras. Há também mulheres que traem seus maridos. Então, o marido, sabendo que a esposa o trai constantemente, que a esposa não o respeita, que a esposa é agressiva com os filhos, que a gente só vê o lado do homem, que bastante tem mães violentas, agressivas, que abandonam seus filhos. O homem decide se divorciar, levar-os, ficar com a tutela dos filhos. Não quer mais continuar com aquela esposa que não respeita seus filhos. Então, né, o divórcio torna essa relação, né, saudável, separem-se, torna-se a situação ética. Mas ele diz assim, mas nós que somos conhecedores do Evangelho de Jesus, temos que ter a devida cautela ao aceitar essas situações, ao analisarmos essas leis que estão aí da nossa sociedade.
Aí ele traz como um exemplo. Por exemplo, antes de entrar nessa, vamos pensar numa outra. Uma outra. Há alguns anos atrás, decidiu-se, lá do Congresso e tudo mais, que sobre a questão do porte de arma, liberar o porte de arma. Nós somos espíritas. Nós podemos aceitar, né, estar em acordo com essa lei? Não. Vamos dizer que no Brasil fosse instituído o. Oh, meu Deus. Quando você autoriza matar, me fugiu a palavra, prisioneiro de morte. Em vários países tem. Vários estados lá dos Estados Unidos têm. Vamos dizer que o Brasil, essa lei ficasse, o Congresso aprovasse essa lei. É uma lei do nosso país. Mas nós devemos concordar com ela, aceitá-la, encará-la como uma lei ética? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque nós aprendemos como é Jesus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. É o que ele está dizendo aqui. Nós vivemos na modernidade, né? Onde várias leis existem aí, que eles dizem que são éticas, o porte de arma, pena de morte e várias outras que tem por aí. Mas como nós somos seguidores do Evangelho, nós temos que ter a devida cautela em aceitá-las, em concordar com essa lei. Fazemos o possível para chamar a atenção das pessoas. Não tem esses grupos que passam essas propostas para levar para o Congresso, o pessoal assinar, para pedir aos senadores, aos deputados. O pessoal não faz isso, né? Temos que nos enganjar se surgir essa pauta aí da pena de morte. A sociedade que não concorda com isso tem que ficar quieta? Não, tem que protestar, tem que buscar os políticos que irão votar para pedir para eles que não assinem, que não digam sim. É isso que ele está falando aqui. Então, nós que seguimos o Evangelho, temos que ter a devida cautela em aceitar certas leis. E aí ele traz um exemplo aqui do aborto, que em muitas sociedades, alguns países da América do Sul, já estão, né, colocando essa lei em voga em seus países. Aqui no Brasil ainda não entrou, mas em vários países da Europa. Então, ele diz aqui, imaginemos vivendo em um país onde suas leis permitem a prática olha a palavrinha aí, importante, indiscriminada. Reparou essa palavra? Indiscriminada. Quer dizer que tem exceções. Do aborto. É legal praticá-lo, mas será uma atitude moral? É legal praticá-lo, mas será uma atitude moral praticá-lo indiscriminadamente? É por isso que o reto juiz afirma, o reto juiz Jesus, também foi dito. E depois complementa, eu, porém, vos digo. Então Jesus disse, também foi dito, lá no passado foi dito isso. Eu, porém, vos digo, muitos homens dizem, vamos implementar a pena de morte do Brasil, porque bandido bom é bandido morto. Não é assim que o povo fala? Mas Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo, ninguém tem o direito de tirar a vida do seu irmão. Olha aí. Então, por isso ele falou, também foi dito. Vamos praticar o aborto indiscriminadamente. Eu vos digo.
Não podemos fazer isso. Então, por isso que Jesus chamou atenção. Agora, entendeu essa frase? Também foi dito muita coisa por aí. Eu, Jesus, porém vos digo. Então, ele mostra que a lei já existia. Ele veio complementar. Então, os profetas disseram isso. Eu, porém, vos digo, porque eu estou trazendo a boa nova do reino. Vamos pegar em livro dos Espíritos, só para a gente analisar essa questão do aborto, para a gente entender como isso funciona. Questão 357. 357. Está na parte segunda, capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Eu tirei só algumas questões. Deixa eu ver uma outra aqui. Ah, 344 primeiro, depois a gente vai para 357. Vamos pegar 344 primeiro, que está na parte segunda, capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. União da alma e do corpo. Questão 344 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Alma, espírito. A união começa na concepção, é o acoplamento. Mas só é completada por ocasião do nascimento, aos 9 meses, ou 8 ou 7, depende do apressadinho, né? Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, uma extensão do perispírito, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Um grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Agora vamos para 357. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Esse espírito aqui é o reencarnante. É uma existência, respondem os espíritos, unificada e que ele terá de recomeçar. Todo aquele trabalho realizado, como está no livro Missionários da Luz, de Francisco Canto Xavier pelo Espírito André Luiz, do capítulo 13, que trata da reencarnação, lembra? Reencarnação de Sigismundo. Todo aquele trabalho que pode levar, às vezes, muito tempo de preparação, que a gente sabe que um planejamento de uma reencarnação não é uma coisa que dura 2, 3 dias, não. Leva muito tempo. Envolve muita gente. Os trabalhadores do plano espiritual, os futuros pais, né? Os amigos que vão auxiliar. Então, é uma coisa que requer tempo, responsabilidade, trabalho. E aí, o que acontece? Se vem o aborto, todo aquele trabalho está cancelado. Está cancelado. E para que esse espírito volte a reencarnar novamente, numa nova oportunidade, terá que se recomeçar tudo de novo. E muitas vezes o espírito reencarnante não fica satisfeito, não é verdade? Quantos casos nós já estudamos nas obras de André Luiz, de espíritos que ficam revoltadíssimos quando acontece o aborto e buscam vingança sobre aquela, normalmente a mãe, o pai, que às vezes é o homem, né? Que obriga a mulher a praticar o aborto. E às vezes isso dá origem
processos obsessivos gravíssimos. Gravíssimos. Agora, 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Olha que resposta dos espíritos. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Quando alguém rouba o dinheiro da merenda escolar, ele está praticando um crime. Quando alguém rouba o dinheiro da farmácia dos hospitais, que seria destinado para comprar remédios, comete um crime. Percebeu? Ele não falou que. Porque a pergunta é: constitui crime. Kardec vai ali, olha só, a provocação do aborto. Em qualquer período de gestação, o espírito, ele diz o quê? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, se você transgride a lei de Deus, você cometeu um crime, seja ele como for. Porque aí tem aquela pessoa que diz assim: ai, o aborto é o crime mais grave que uma pessoa pode praticar. Então, parece o quê? Que existem crimes mais leves. Parece que tem aquela. Eu vou transgredir a lei de Deus, nível A. Eu vou transgredir a lei de Deus, nível B. Eu vou transgredir a lei de Deus, nível C. Em cada degrauzinho desse, o crime tem um valor. Não. Crime sempre que transgredis a lei de Deus. Essa resposta é espetacular. Espetacular. Agora ele vai entrar no assunto específico. Ele diz: uma mãe, quem quer que seja, ou já botou responsabilidade, de repente, na avó. Não tem avós que levam suas filhas para praticar o aborto porque não tem a vergonha, não quer a vergonha na família? Às vezes a menina tem 13, 14 anos e engravida. Aí a mãe, eu já conheci, a mãe leva a criança, que eu considero criança, 13, 14 anos, para fazer o aborto. Não é assim? Às vezes é o pai que não quer essa vergonha na família, obriga a mãe a levar a filha. É o marido que não quer aquele filho. Mas O normalmente próprio médico, né? E enfermeiro que faz. que sugere, vai ser melhor para sua vida, se você fizer isso, entendeu? Dá aquele aconselhamento. Então, normalmente, as pessoas jogam a culpa na mulher. Mas olha o que diz o livro dos Espíritos. Uma mãe, quem quer que seja, quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. A avó, o avô, o pai, o marido, a tia, a amiga. E ele continua: pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Atrapalha o processo evolutivo daquele espírito. É lógico que terá uma oportunidade. Mas aquela oportunidade caiu por terra. Então é crime, porque você impede uma alma de passar por aquelas provas daquela reencarnação. Que aquele corpo serviria de instrumento. Aquele corpo está se formando. Seria o seu corpo de relação naquela encarnação. Perceberam o avanço dessa resposta, gente? Porque normalmente, quando uma mulher faz aborto, todo mundo joga a culpa em cima dela.
não é? Mas você não sabe por que aquela mulher foi fazer. Às vezes ela sofreu ameaças, constrangimento da família. Você não vai trazer essa vergonha para a nossa família. Então, todos estão participando do crime. Então, ele coloca aqui: toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, cometemos um crime. Agora, 359. Dado o caso, olha aí, em que o nascimento de criança, olha a palavra indiscriminada agora, pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, que é a criança, para salvar a segunda. Reparou? Ele falou aqui, no livro do Sermão do Monte, ele diz que nós imaginemos viver num país onde suas leis permitem a prática indiscriminada do aborto. Indiscriminada. O livro dos Espíritos traz aqui uma exceção, onde o aborto pode ser praticado. E ele diz: preferível se sacrifique um ser que ainda. Opa, ainda não existe. É um ser que ainda não existe. Do livro de vocês. Quem tiver do livro a palavra não existe, levanta o dedo. Alberto, o seu tá, não existe? Levanta o dedo. Eu precisava saber da Márcia, Joana, do Cineia e eu. O meu tá não existe. Não existe. Repare, aqui houve um problema de tradução. Sabe por quê? Dá uma olhadinha na questão 344. Olha 344. Não existe. O que diz a 344 aqui? Resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas é só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, aí se liga para um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, o que ele diz aqui? Preferível sacrifício o ser que ainda não existe? Com 4, 5 meses, o ser não existe? Então, tu é que no meu aqui eu risquei e botei nasceu, no primeiro existe. Essa é a palavra certa. Nasceu. Claro que existe. A 344 diz que a união começa na concepção e a criança vai se desenvolvendo durante os 9 meses. Tanto existe que hoje a ciência, os médicos, já fazem cirurgia no feto. Não é assim? Às vezes eu preciso fazer a cirurgia do feto e fazem até cirurgias cardíacas do feto. Então, esse ser existe. Então, aqui vamos riscar essa palavra. Não existe para seu. A palavra não existe é inadequada. Está inadequada. Pode ser um problema de tradução. Então, eu preferível, diz o amigo espiritual, esse sacrifício, o ser que ainda venceu. A sacrificar-se o que já existe. Aí sim, a sacrificar-se o que já está encarnado. Como a gente vê às vezes, mas isso são os médicos que vão dar o laudo. Por quê? Uma criança, que eu considero, de 12 anos, grávida, vamos lembrar do seguinte: o corpo dela está em formação, não é? O corpo dela está em formação. Nós sabemos, e a ciência fala, que o corpo, o cérebro, né, o cérebro da mulher, né, algumas partes do corpo aí, só lá pelos 17, 18 anos, há uma diferença aí entre o homem, entre o rapaz, o homem e a mulher. Há uma diferença, né? Então,
É, é, uma criança, 11 anos, que às vezes os seios não são nem formados, né, gente? Dependendo de criança, tem criança com 12 anos que tem o seio já bem avantajado. Tem criança de 12 anos que não tem. Útero, ovário, todo o corpo. Essa criança tendo que gerar dentro do seu corpo outro ser. Tem a questão da bacia, não é? Quando a mulher está para ter o filho, para a bacia não se dilata. Essa criança não tem uma estrutura no seu organismo, no seu esqueleto, para esse tipo de coisa. O que que acontece muitas vezes e o que acontecia muitas vezes lá no passado? Outro dia a menina colocou no Facebook a foto dos bisavós dela. Então mostra a bisavó dela se casou com 12 anos. O marido tinha 18. Ela teve o primeiro filho, nasceu com muita dificuldade. No segundo, ela morreu. A criança nasceu, ela morreu. Porque ainda tinha isso, esse detalhe, né? A parteira perguntava para o pai. A criança estava nascendo e perguntava para o pai. É, não vai dar para salvar os dois. Às vezes ele perguntava assim: qual é o sexo? Às vezes a parteira conseguia ver. É menino. Então salva meu filho que vai ser o herdeiro. E a mãe, ó, ia. Muitas vezes isso aconteceu. Isso acontecia. Salvava-se a criança. Só se fosse homem. E a mãe morria. Então ela conta que a bisavó dela morreu, teve o primeiro filho aos 12, teve o segundo aos 13. A mulher não tinha filho, dali a 1, 2 meses já estava grávida de novo. Chegava às vezes aos 22, já com 10, 8 filhos. Ela também fala de uma outra prima dela que morreu com 21 anos, 8 filhos só tinha. Eram uma atrás da outra, assim. Teve o primeiro aos 12, uns 3 meses depois já estava grávida de novo, no segundo morreu, com 13 anos. Você vê a foto dela, com 12 anos, era uma criança, casada, vestida de noiva, casada. Morreu com 13 anos. Por que será? Né? Então, hoje, quando uma criança de 11, 12, 13 anos engravida, o médico analisa aquela criança e diz: ela não tem condições de gerar esta criança. É preciso fazer o aborto. Aí vem aquelas pessoas da sociedade, lá, faz aquela coisa arada toda. Mas se os médicos, os especialistas, disserem que aquela criança, mãe, não vai levar essa gravidez até o final e corre o risco de morrer, quem a gente deve aceitar? A palavra de quem? Da medicina, dos médicos. Então, o livro dos Espíritos aqui diz: preferível esse sacrifício, o ser que ainda não nasceu, a sacrificar-se que já existe. Porque a mãe já está na caminhada dela, já está no processo evolutivo dela, com 15, 12, 13. Às vezes é até uma mulher de 25 anos, mas que tem problemas durante a gestação. Não, não tem tantas mulheres que, às vezes, não teve aquela menina que há pouco tempo, até uma artista, ela perdeu o bebê dela com 8 meses. Foi muito triste aquela coisa arada toda. Às vezes a mulher, às vezes até uma mulher mais madura, mas tem complicações graves durante a gestação. Não dá para levar aquela gravidez avante com o risco da própria vida. Então, não é só mãe criança. E o livro dos Espíritos diz: não. Aquele ser que já está encarnado, ele já está num processo. O outro pode recomeçar.
É clichê, mas bota aqui, questão 359. Preferível esse sacrifício ser, sacrifique o ser que ainda não nasceu, a sacrificar-se o que já existe. Então, foi o que o Cláudio Fajardo chama atenção para a gente aqui. Vamos observar certas coisas. Ele deixa bem claro aqui. Hoje, no plano em que nos situamos, é comum termos uma legislação que permite determinadas situações, tornando as éticas mais conhecedores do Evangelho de Jesus, temos que ter a devida cautela em aceitá-las. Imaginemos aí. Então, eu não sei se vocês ouviram, mas eu tive que parar aqui. Vamos imaginar que a gente vivesse num país onde dissesse assim: é proibido fazer o aborto, mesmo que a mãe corra risco de vida. Percebeu? Por isso ele diz aqui: temos que ter a devida cautela de aceitar essa lei. Como alguns irmãos religiosos aí pregam, não é? No caso de uma criança que foi levada pela família a fazer o aborto no hospital, porque tinha risco de vida, foram para a porta do hospital, quiseram invadir o hospital, bater no médico, e foi contestado, tipo, a criança não tinha condições de gerar aquele bebê. Então, eles aqui, temos que ter a devida cautela em aceitar essas leis. Não tem que nascer de qualquer maneira, mesmo que a mãe morra, porque o mais importante é a vida. O livro dos Espíritos diz que não, que não. Se a mãe não tem condições de gerar aquela criança, que salve-se a mãe. O Espírito reencarnante terá uma nova oportunidade. Por isso que ele diz aqui, nós, os conhecedores do Evangelho de Jesus, temos que prestar bem atenção naquilo que a gente faz. Porque o Evangelho é nosso roteiro. E como a gente vê nos nossos estudos, a gente encontra resposta para tudo do Evangelho, não encontra? Basta a gente saber interpretar, saber analisar. Então a gente tem um norte, a gente tem uma bússola. Daí a importância da gente estar estudando o Sermão do Monte, que é o conjunto dos ensinos do Senhor. Então nós vamos. Aí volta, ele encerra, né? É por isso que o reto juiz, que é Jesus, afirma, também foi dito. E logo após complementa. Eu, porém, vos digo. Está aqui o livro dos Espíritos. Eu, porém, vos digo. Então, fantástico isso. Atualíssimo isso. E a gente tem que saber conhecer. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Massa Eu e outro. gostaria, Rose. A minha filha passou por isso. Ela teve uma gestação e o neném teve uma síndrome e o médico recomendou o aborto. E minha filha não quis. A gravidez foi até os 6 meses. Era uma menina e faleceu dentro dela. Ela teve que ser internada. Aí induziram o parto, né? E minha filha quase partiu, porque teve uma anemia muito forte, muito grande mesmo. Mas ela não aceitou fazer o aborto porque ela era contra, porque ela falou que era contra as leis de Deus. E levou a gravidez assim mesmo, mesmo sabendo que ela não ia ter a filha nos braços. Banate morto, né? Que falam, né? Teve enterro, teve tudo. Então, a gente, Agora ela está começando a se recuperar, voltou para o trabalho.
Mas foi uma barra para todo mundo. A gente percebe que, como se mostrou aqui, não é contra a lei de Deus quando se põe em risco a mãe. Entendeu? Não é. A questão 359 de Luiz mostra, não é contrário à lei de Deus quando a mãe corre verdadeiramente risco de vida. Isso atestado pelos médicos. Não é Rose, de Deus. Pode falar, Rose, pode falar, eu Ju. passei por essa situação quando eu estava grávida de gêmeos, que eu perdi os dois com 6 meses de gravidez. O primeiro saiu sozinho. O segundo foi que o médico falou: pode tentar salvar ele, mas ela morre, porque eu já estava com a infecção no corpo. Aí teve que ser induzido, né? E eu quase morri, porque não podia abrir a barriga, porque eu ia morrer de sepsemia, né? Mas aí, na época, não conhecia a doutrina, criou aquela revolta, aquelas coisas. Mas depois, estudando, compreendendo, aí eu vi que eu precisava passar por aquilo ali, que aquilo ali foi uma bênção de Deus, porque 5 meses depois, meu marido morreu. Se essas crianças tivessem ficado, eu ia ficar com 3 crianças sozinha para cuidar, né? Porque ele faleceu 5 meses depois que eu tinha perdido as crianças. Então, uma coisa, Deus sabe o que faz, né? Quando não é para acontecer as coisas, a gente tem que aceitar e compreender, né? Que tudo aquilo ali foi umas provas que eu precisava passar, né? E fortalecimento para E poder lidar com tudo isso. você já não tinha outro filho? Tinha, ele era pequeno, ele Então, tinha 8 anos. já pensou se você morre? Você, Então, essa criança ficaria com o pai 5 meses depois desencarnaria e ele ficaria órfão de pai e mãe, não Deus é? sabe o que faz. É. Então, se você tentasse fazer com que o seu segundo bebê nascesse, você morreria. Seria o sacrifício da sua vida. E o Então, doutor falou, se tentar salvar ele ia ser cego e surdo, olha aí, porque a infecção já tinha entrado na corrente sanguínea dele. e você Eram morrer. 2 meninos. Então, não é, Eu morreria. né? Não é contrário à lei de Deus quando a ideia é salvar a mãe, porque os dois não dá para salvar. Então, preferível se salve a mãe e o reencarnante terá nova oportunidade. Então, a gente começa a compreender as coisas direitinho. Né? Então, não é aquela coisa que o aborto é contrário à lei de Deus. Não é bem assim. Há exceção. Questão 359 do livro dos Espíritos. É preferível se sacrifique um ser que ainda não nasceu, ao invés de sacrificar alguém que já está na sua caminhada. Né? Então, é bom a gente estudar para a gente entender e não ficar repetindo certas coisas por aí que não tem nada a ver, né? Então, gente, semana que vem nós começamos aqui. Eu, porém, vos digo, que ele falou aqui, né? Também foi dito, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, eu a próxima, hoje são 5, né? Não, não, hoje são 12. Nossa, hoje já são, não, desculpe, hoje são 10. 10, 17. Próximo é dia 17. 17/9/25. Vamos passar rápido, né, gente? Eu, porém, vos digo. Então, muito bom o estudo de hoje, muito esclarecedor, né? Para todos nós, tirando aí nossas dúvidas de uma série de coisas que muita gente fica repetindo por aí, né? Fazendo aquelas passeatas, aquelas coisas todas sem sentido. Então, a gente tem que estudar para saber o que a gente está fazendo, o que a gente vai falar, né? Para não acabar falando besteira, né?
pregando besteira por aí. Então, o estudo tem essa razão de ser, esclarecimento. Bem, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade maravilhosa que todos nós estamos tendo de tocar desses assuntos que foram ditos lá em 1800 e pouco, mas que são atualíssimos, e a gente vê como essa doutrina é atualíssima, como ela é esclarecedora, e pedir, rogar ao Pai que nos dê forças, ombros fortes para prosseguirmos a nossa caminhada, cumprindo com tudo aquilo, né, que nós temos que cumprir, porque nós temos uma missão, uma tarefa a realizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e abençoe e fortaleça aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que conhecem, mas se afastaram dele por razões que nós não vamos discutir aqui. Que essas pessoas, né, busquem o Senhor, que só nele existe a verdade e a segurança, né, essa fé que transporta montanhas, né? Então, que nós possamos prosseguir juntos aí, aplicando sempre esse evangelho em nossas vidas, na nossa caminhada, porque ele é o único mestre que verdadeiramente nós temos. Que o Pai nos abençoe e seja conosco o Senhor sempre, graças a Deus. Hoje nós temos o Johannes aí conosco, a Márcia, a Denise, o Alberto. A gente lembrar vocês que hoje é aniversário do nosso amigo Zé Marcos. Quem puder ir lá do nosso grupo, deixar uma mensagenzinha lá para ele, né? É sempre bom ter as mensagenzinhas lá. Hoje é aniversário do nosso companheiro, nosso querido companheiro, né? José Marcos. Um beijo aí no coração de todos, tá, gente? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Eu vou passar aqui para a Denise, porque daqui a pouco tem a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados, né? E a irradiação participa apenas aqueles companheiros, né, que já estão matriculados lá no grupo de irradiação, que participam dos estudos das palestras. Se alguém desejar participar, é só entrar em contato comigo ou com a Denise, tá bom? Um beijo aí no coração Boa de noite, boa noite. todos. Boa noite. Fiquem em paz.